Imagine ser capaz de criar uma história que pareça tão autêntica quanto uma memória querida e que emocione o suficiente para fazer o leitor não parar de ler. Bom, né? Vamos ver como fazer isso através da estrutura de 9 passos de Nelson. Vamos lá! E aí, Teller, Mauro Plachino aqui, tudo bem? Todos sabemos que criar uma história cativante envolve um equilíbrio delicado de criatividade e técnica. E muitas vezes nos vemos olhando para uma página em branco, imaginando como transformar os nossos pensamentos em uma história propriamente dita. Muitos escritores enfrentam o desafio de tecer as suas ideias em uma narrativa que não apenas capture a atenção, mas também ressoe em um nível mais profundo com o leitor. Felizmente, existem estratégias para pensar o seu enredo, como o Guia de 9 Etapas para Contar Histórias de Antônia Nelson, que oferece um roteiro para ajudá-lo a navegar nessa jornada criativa. Quer você esteja extraindo de experiências pessoais ou experimentando estruturas narrativas, essas etapas foram projetadas para oferecer uma abordagem estruturada para contar histórias, permitindo que escritores criem narrativas que sejam envolventes e profundas. Ao seguir essas etapas, você pode refinar as suas habilidades e criar histórias que ressoem mais profundamente com o seu público. Então, vamos começar falando do passo 1. Tire proveito da experiência pessoal. Comece explorando as suas experiências pessoais. Essa abordagem traz autenticidade e profundidade emocional à sua narrativa. Ao integrar eventos da sua vida real, como memórias de infância ou momentos cruciais, você estabelece uma base que parece genuína e é relacionável para os seus leitores. Essas experiências pessoais proporcionam uma rica fonte de detalhes únicos, além de autenticidade emocional com a qual os leitores podem se conectar a insights sobre a natureza e o comportamento humano. Em várias histórias minhas, eu já incluí detalhes como memórias de infância ou atitudes que tomo até hoje para determinados objetivos. Não é que eu me coloque como personagem da história, mas faço uso dessa técnica para tornar mais real esses pequenos momentos. Ao desenhar a partir dessas experiências pessoais, concentre-se em momentos específicos que evocam emoções fortes ou deixaram um impacto duradouro na sua vida. Essas experiências podem até servir como a espinha dorsal da sua história, fornecendo uma estrutura sólida para o desenvolvimento do personagem e a progressão do enredo. E por falar em progressão, que tal progredir cada vez mais como escritor? Se inscreve aqui na Tellers para receber os nossos vídeos toda semana e não parar de evoluir nunca. Muito obrigado pelo teu apoio aqui no YouTube. Mas vamos para o segundo passo de Nelson. Explore diferentes perspectivas. Depois de ter o direcionamento da sua história, experimente mudar as perspectivas dela. Reescrever a narrativa de vários pontos de vista pode revelar novos insights e ângulos, aumentando a profundidade e a complexidade da sua história. Essa técnica ajuda você a encontrar uma voz narrativa mais eficaz, seja a intimidade da primeira pessoa ou o escopo mais amplo da terceira pessoa. Considere mudanças de perspectiva de primeira pessoa para terceira pessoa ou vice-versa. Talvez utilizar pontos de vista de vários personagens ou fazer testes com o narrador utilizando a perspectiva do narrador não confiável. Cada perspectiva oferece oportunidades únicas de contar histórias. A narração em primeira pessoa fornece acesso íntimo aos pensamentos e sentimentos de um personagem, enquanto a terceira pessoa permite uma visão mais onisciente dos eventos. Experimentar essas diferentes perspectivas pode ajudar a descobrir a maneira mais convincente de contar a sua história. Depois da perspectiva, o próximo passo é um pouco fora do convencional. Adicione um relógio que faz tic-tac. Antônia Nelson sugere que seja introduzido um elemento de cronômetro para criar tensão e urgência. Essa técnica mantém os leitores engajados ao adicionar uma sensação de consequência iminente ou prazo.
Seja uma contagem regressiva literal ou uma restrição de tempo metafórica, esse elemento aumenta a antecipação e impulsiona o enredo para frente. Ela até sugere alguns cenários eficazes de tic-tac do relógio. Pode ser um prazo para concluir uma tarefa, uma janela de oportunidade limitada ou uma corrida contra o tempo para evitar um desastre. Todos esses são cenários de tempo limite. A questão é que esse relógio que corre nem sempre precisa ser explícito para o leitor. Ele pode ser sutilmente entrelaçado na história, criando um senso subjacente de urgência que impulsiona as ações e decisões dos personagens. Se você quer trabalhar a tensão na história, essa pode ser uma boa ideia. Eu falei que era só um nome que parecia um pouco estranho, né? Porque se você pensar bem, tem várias histórias que usam isso. Mas se antes usamos a metáfora do relógio, agora podemos falar de símbolos. E o quarto passo é use objetos simbólicos. Incorpore objetos simbólicos que carreguem significado mais profundo em sua história. Esses objetos podem influenciar o desenvolvimento do personagem, a progressão do enredo e a exploração temática. Um símbolo bem escolhido pode adicionar camadas de significado à sua narrativa, enriquecendo a experiência do leitor, marcando visualmente a sua memória. Alguns símbolos eficazes em histórias são uma herança de família que representa o legado ou o conflito, um elemento natural recorrente que simboliza mudança ou constância, ou até um item cotidiano intuído de significado pessoal. Ao usar objetos simbólicos, sempre se certifique que eles sejam perfeitamente integrados à história. O simbolismo deve realçar a narrativa sem ofuscar o enredo ou os personagens. Ter um símbolo, mas não incluí-lo na trama, é como colocar uma arma em uma mesa e nunca utilizá-la na história. E por falar em símbolos e significados, vamos para o próximo passo. Destaque os momentos de transição. Identifique e enfatize momentos de transição que marcam mudanças significativas na vida dos seus personagens. Esses eventos cruciais impulsionam a narrativa e representam a evolução do personagem. Ao focar nesses momentos, você cria uma história dinâmica que captura a essência da mudança e do crescimento. Os principais momentos de transição podem incluir grandes decisões de vida, como mudanças de carreira ou mudanças de casa, perdas ou triunfos pessoais, ou até revelações que alteram a visão de mundo de um personagem. Esses momentos servem como pontos de virada na sua história, direcionando a narrativa para novas direções e proporcionando oportunidades para o desenvolvimento dos personagens e, claro, o avanço do enredo. E avançando para o sexto passo, incorpore eventos mundiais. Ancore a sua história na realidade ao tecer eventos mundiais ou figuras históricas. Essa abordagem acrescenta autenticidade e relevância, envolvendo os leitores ao conectar a narrativa ficcional a contextos do mundo real. Muitas vezes, lemos detalhes que não conhecíamos e até vamos procurar para ver se a referência é real ou foi criada pelo autor. Assim, ao incorporar esses elementos, você cria uma experiência de narrativa mais rica e envolvente. Para incorporar fatos históricos na história, coloque a história no contexto de um evento histórico. Faça com que os personagens reajam ou sejam influenciados por assuntos atuais e use questões do mundo real para informar temas da história. Ao incorporar esses eventos mundiais, busque precisão e sensibilidade. Pesquise minuciosamente, considere as implicações de usar elementos do mundo real na sua narrativa ficcional. Eles podem ajudar a sua história, mas também podem fazer o leitor se desconectar se o fato não combinar com o tom da história que você está contando. Depois de incorporar eventos mundiais, você também pode criar forças binárias. A ideia aqui é introduzir conflitos com elementos opostos que geram tensão e intriga, levando a narrativa adiante e desafiando os personagens. Essas forças binárias adicionam complexidade ao seu enredo e fornecem oportunidades para a exploração de temas. Existem vários tipos de conflitos que você pode usar,
como o bem versus mal, a tradição versus a inovação ou a liberdade versus o controle. Essas são apenas algumas que você pode usar, e mesmo que elas criem conflitos claros, é bom que você evite a simplificação da fórmula. Busque explorar o meio termo entre os extremos para criar camadas nessa batalha. Indo para o nosso penúltimo passo, use estruturas de história. 3 atos, pirâmide de Freytag e entre tantas outras. Essas estruturas fornecem uma base para organizar a sua narrativa, garantindo um arco coerente e complexo sempre. Mas apesar de que seguir uma estrutura possa ser útil, não deixe que ela restrinja a sua criatividade. Use-a como um guia em vez de um modelo rígido, permitindo espaço para inovação e reviravoltas inesperadas que deixam a sua narrativa única. E por falar em narrativa única, nosso 9º passo fala sobre isso. Abrace a experimentação. Aproveite para expandir os limites criativos ao tentar técnicas ou formatos não convencionais. A experimentação pode levar a experiências inovadoras de narrativas que diferenciam do seu trabalho. Tente inovar através de linhas do tempo não lineares, vozes narrativas não convencionais, misturas de gêneros ou elementos interativos que utilizem outros meios além do livro escrito que você está criando. Ao experimentar, sempre tenha o seu público em mente. Garanta que as suas abordagens aprimorem em vez de prejudicar a história principal que você está tentando contar. Cada etapa descrita nesse vídeo fornece uma ferramenta diferente para aprimorar a sua narrativa, garantindo que a sua história ressoe com os leitores em mais níveis. E lembre-se que contar histórias é uma arte e um ofício. Embora esses passos de Antônia Nelson forneçam uma base sólida, a sua voz e a sua criatividade é que acabarão por criar uma trama única com a sua cara. E aí, você conhecia esses 9 passos de Nelson? O que achou da estratégia criada por ela? Se você quiser ver mais vídeos sobre estrutura de histórias, temos uma playlist aqui do canal só sobre o tema e que pode te ajudar a criar as suas tramas da melhor forma. Para acessar, é só clicar nessa miniatura aqui. Uma ótima escrita para ti, te vejo no próximo vídeo. Até mais!